Olá meninas, sejam bem-vindas novamente ao meu canal. Meu nome é Bia Ferronato, aqui eu falo sobre real vivência do lar, sobre a perspectiva de feminilidade, maternidade e casamento. Bom, no vídeo de hoje, o que eu quero falar pra vocês? Primeira coisa, estou tomando aqui minha água com limão. Estou um pouco enjoada, um pouco muito enjoada, porque eu descobri que estou grávida novamente. Não sei se vocês me acompanham no Instagram, eu dei uma pausa por lá, mas pretendo voltar. Eu perdi uma terceira gestação. Tive uma terceira gestação e acabei perdendo o neném. Mas agora descobri que estou grávida novamente. E estou com. Vou fazer 7 semanas agora na quinta-feira. Então hoje eu tô gravando esse vídeo, é terça. Eu acho que ele deve subir hoje mesmo. Então, tô bem no comecinho, aquele auge do enjoo. Diferente da gestação passada, que eu não tava sentindo nada. E aí, realmente perdi o nenê, agora nessa gestação tô sentindo tudo, tô muito enjoada, muito indisposta. Mas, vamos lá que eu queria muito conversar com vocês aqui, não quero parar o YouTube porque tem muita coisa que eu quero conversar com vocês e tô gostando muito da interação que a gente tá tendo aqui, das conversas que estão surgindo. Enfim, hoje é um assunto muito legal também que eu queria trazer pra vocês, que é uma coisa que eu acho que muitos perfis de feminilidade falam, mas eles não falam da maneira como eu quero passar hoje. Sobre existe uma coisa no nosso comportamento moderno feminino que destrói a nossa feminilidade, que vai muito além do que a gente vê nos perfis de feminilidade hoje, de, por exemplo, eu recentemente eu vi mesmo uma postagem falando coisas que destroem sua feminilidade. Aí tinha lá, falar muito, não cuidar da aparência, e vivava. São coisas que realmente atrapalham. Mas existe um comportamento raiz nisso tudo que eu acho que poucas pessoas falam, que é controle, que é querer estar no controle excessivo das suas coisas da vida. E eu vou explicar isso com vários exemplos, várias maneiras para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então eu vou fazer esse vídeo tomando bastante essa minha aguinha que é assim o meu remédio para sobreviver essas semanas iniciais do primeiro trimestre. Deixa aqui, se você tem mais dicas de que tira o enjoo, deixa aqui nos comentários, porque tá difícil sobreviver. Mas vamos lá. Então, o que tem acontecido com os tempos modernos, né? A mulher, por uma necessidade e por toda uma mudança social feminista, ela se tornou cada vez mais controladora da sua própria vida. Ela precisou tomar as rédeas, né? Então, a mulher, ela sente que assim, toda essa questão de empoderamento e tudo mais jogou um peso gigantesco no colo da mulher de controlar a sua própria vida, de controlar o seu trabalho, controlar seus resultados, controlar o sucesso da sua vida com as suas próprias mãos. E isso é uma coisa que briga muito com a nossa essência feminina. E eu vou explicar por quê. Se você for pegar desde a Bíblia, você vê que Maria, por exemplo, que é Maria, ela não era. A Maria não é importante como Maria, como mãe de Deus, por ser empoderada, por ter atravessado ali a sua vida e ter lutado, né, no próprio momento quando Jesus é crucificado, ela poderia, né, ter lutado ali e ter se revoltado, e não, que a gente fala que é o belo de Maria, é o sim dela em relação à vida, em relação a seu papel. Então, o comportamento de Maria é um comportamento completamente de entrega. Isso que é muito difícil pra gente hoje. Então você vê que Deus, por exemplo, ele passa uma missão gigantesca para Maria, que é de parir seu próprio filho, né? Parir Deus e cuidar desse pequeno bebezinho, mas ele não fala para ela fazer isso sozinha. Ele coloca a figura de José na vida dela. Então, quando eles têm que se movimentar, por exemplo, ele não fala assim, vamos Maria, acorda, né? Vamos, você tem que correr agora, vamos fugir. Não, o que ela faz? O que ele faz? Ele pede para José. Ele conversa com o José para se preparar para levar. Então a Maria, por exemplo, quando vai ter Jesus em Belém, ela não fica querendo controlar o ambiente perfeito onde vai nascer o nenê, né? Ela não fica xingando José, pô, José, você não escolheu um lugar melhor para nascer, vai ter que nascer aqui no bando de animal, né? No manjedouro. Pelo amor de Deus, não tinha lugar melhor pra você escolher? Você não imagina muito você se comportando assim hoje se fosse Maria?
ficando nervosa, ficando tensa, querendo resolver. Não, eu pode deixar aqui, eu vou achar um lugar melhor. Aqui eu não vou ter o bebê Jesus, não. E qual que é, na verdade, o comportamento de Maria? É um comportamento de completa aceitação e confiança a José. Mesmo ela sabendo que ela tinha essa ligação divina, né, com o nosso Criador. Então, Maria mostra, por que é isso que a gente fala que Maria é o grande exemplo de feminilidade? Porque ela mostra, ela tem uma grande força nela mesma, ela é, né, a grande rainha, mas ela não é uma rainha pela sua força, pelo seu empoderamento, ela é rainha por ser entregue, por dizer sim à sua vida, por acompanhar, e isso é uma coisa muito importante também, né? As coisas que Maria foi fazendo, ela foi simplesmente aceitando as coisas que foram acontecendo na sua vida. Mesmo a coisa mais difícil do mundo, que é assistir, ter que entregar seu filho à morte, ele sabendo que seu filho era inocente. Então, é muito diferente, assim, é uma coisa muito chocante com o que a gente tem como vida hoje, nós mulheres. Porque nós queremos cada vez mais controlar a nossa vida, nossas coisas, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso corpo. E é como a gente tem uma capacidade realmente de abraçar muitas coisas, tá na nossa essência, assim, abraçar muitas coisas, né, fazer a gestão de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba se atropelando e se tornando cada vez mais controladoras, né? Então, então o que a gente tem que entender, né? Que esse ser controladora das coisas é uma das coisas que mais tira a nossa feminilidade, né? Por exemplo, outra coisa que é muito nessa própria questão de parir, né? Falando de Maria e tudo, vamos pensar na relação ao parto agora também, mais próximo disso, né? Estou vivendo de novo a gestação. Pensa comigo, quando você vai parir uma criança, você não tem como controlar, né? Eu tive uma cesárea e um parto normal. Então, é muito belo, porque no parto normal, que foi minha segunda filha, quanto mais você quer controlar o processo do parto, menos a coisa acontece. E quando você não controla, quando você realmente se entrega àquele processo, você participa de uma das coisas mais sobrenaturais do mundo, que é parir um filho. Então, existe essa dicotomia, assim, essa coisa junta que é assim, quando nós não controlamos as coisas, nós estamos exercendo o nosso potencial. Você entende? Então, quando a gente consegue realmente soltar o controle das nossas vidas, entregar o nosso controle e realmente ir vivendo a nossa vida, é que nós conseguimos fazer as maiores coisas da nossa vida. Ao contrário do que a gente acha que, não, eu só vou conquistar se eu conseguir controlar tudo. Não, mas isso vai te entristecendo. Isso vai te entristecendo, vai tirando sua feminilidade, vai consumindo sua energia. Então, por que você acha que hoje as pesquisas mostram que as mulheres são cada vez mais infelizes? Porque estão correndo atrás de independência, porque estão querendo controlar suas vidas com todas as garras, querem ser donas de tudo e não conseguem mais se conectar com elas mesmas, não conseguem mais relaxar. Então, existe um aspecto da feminilidade, da essência feminina, que é descansar, que é aceitar um pouco as coisas como elas são, que servir, estar disposta a servir ao decorrer das circunstâncias. Então, não é que a gente não vai fazer nada, né? Que nós nascemos mulheres e que a gente tem que trabalhar, então a gente tem que ficar descansando o dia inteiro. Não, não é isso. A gente sabe que muito bem não é isso. Mas é servir, né? Nós somos feitas para servir aceitando as circunstâncias. Então, por exemplo, a Maria não deixou de servir a sua família, aceitando todas as suas circunstâncias do próprio nascimento de Jesus e da sua vida. Ela não quis controlar como as coisas iam acontecer. E existe a cena de um filme muito bonito também, que é It's a Wonderful Life, que no fim tem uma cena que mostra a mulher recebendo o marido com a casa que nem tá, a casa ainda não é perfeita, digamos assim, né? Eles estão numa situação financeira não muito boa, tá tudo meio quebrado ainda, não é o cenário ideal perfeito ainda, mas ela recebe ele com
tamanha alegria, prepara uma mesa linda, acende as velas. Então, essa capacidade que eu já falei no vídeo de feminilidade, né? Um geralzão sobre feminilidade aqui. Essa capacidade de transformação que a gente tem é uma capacidade de transformar as coisas e situações, não controlando aquela situação, mas sendo capaz de transformar qualquer situação que nos convém, então, que acontece com nós. Então, esse que é o grande poder da feminilidade. É o poder de aceitar as suas circunstâncias, mas ser capaz de transformar aquilo numa coisa magnífica. Então, independente de onde você está, independente da situação que está a sua casa, se a sua casa é uma casa maravilhosa, sua casa é uma casa muito simples, a mulher tem essa capacidade de transformar a casa num lar, de cuidar dos seus filhos, de transformar o dia a dia numa rotina de família, né? Então, não quer dizer que quando a gente tira o controle, não quer dizer que a gente não vai fazer nada, mas quer dizer que a gente vai viver transformando as coisas que nos estão disponíveis ali, certo? Então, não sei se ficou claro. E aí, a gente pode até ver isso em relação à própria biologia feminina. A biologia feminina nos pede mais descanso. Por exemplo, nós precisamos de mais horas de sono do que os homens. Nossos hormônios não funcionam nada sob estresse, né? Então você vê, eu recebo muitas histórias e tudo, converso com várias mulheres sobre a questão de, por exemplo, sentirem que na época profissional, assim, né, de grandes conquistas profissionais, precisavam parar de menstruar. Porque o único jeito de conseguir controlar e estar à frente dos seus resultados profissionais seriam se igualando aos homens, ou seja, não menstruando, não passando pelas alterações hormonais que nós passamos mês a mês. Então, a própria gestação, esse momento agora momento inicial de Joe, de primeiro trimestre, ou os primeiros meses quando nasce, é um momento de introspecção, não é um momento de controle. É um momento de aceitar que as coisas são assim, aceitar que a sua vida precisa de um tempo diferente. Eu vou diminuir as coisas que eu vou ter que fazer nesses 3 primeiros meses. Então, quando a gente tem até nossos hormônios nos pedem isso. Vocês entendem? Até nossos hormônios nos pedem menos controle das coisas. Nos pedem mais cuidado. Uma coisa que eu vejo muito hoje por exemplo, até no mundo religioso, católico, né, que é muito próximo ali, minhas seguidoras também, o que a gente vê? Uma necessidade de um controle extremo também de rotina, por exemplo, do próprio corpo, da rotina de acordar cedo, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, aí eu já vou pra academia, aí eu não como nenhum carboidrato, aí eu corro não sei quantos quilômetros, aí eu vou fazer... Então, se colocam numa situação de, praticamente numa vida militar, que vai completamente contra um bumbo, assim, digamos assim, feminino. O corpo feminino não foi feito para isso. O corpo feminino, até em relação hormonal mesmo. Existem vários estudos que falam, por exemplo, que banho gelado é uma coisa que destrói a saúde feminina. Vários estudos falando que acordar cedo demais não é bom para as mulheres. Que viver sobre esse controle, que ter uma porcentagem de gordura muito baixa, é horrível para fertilidade. Então você vê que tudo que a gente vê hoje no mundo que se propaga é o que? São mulheres querendo controlar e serem generais das suas próprias vidas, né? E indo completamente contra uma essência feminina. Então, essa questão de controle intenso do seu próprio corpo, das dietas, da rotina, também é uma manifestação de controle que vai contra. Eu não acho, sinceramente, eu vejo alguns perfis de feminilidade, eu não acho feminino você ter o controle da sua casa, ou do seu corpo, ou da sua família, como se fosse um general. Dando ordem para todo mundo, dando ordem para o seu marido, dando ordem para as coisas estando perfeitamente colocadas. Isso é uma postura militar, não é uma postura de mulher. Você entende a diferença? Então, a postura de mulher é uma postura que, de novo, não é do controle, é do serviço. É uma postura de estar sempre pronta para servir a sua família e servir da melhor maneira na circunstância que você está.
Então, essa capacidade de transformar as situações que você tá da melhor maneira possível. Então, isso vai muito contra isso que você vende hoje, da casa, né, perfeita, da rotina das 5 horas da manhã, do corpo com 10% de gordura, sabe? Isso vai contra a nossa essência. Porque a nossa essência é uma essência de relaxamento. As mulheres precisam desse relaxamento. E o relaxamento vem normalmente do quê? Da presença de um homem masculino na nossa vida. Então você vê que, olha como é bonito isso, né? A própria. Quando Deus nos pede que. Qual que é uma das coisas mais difíceis que tem na religião, mais difíceis que existe na religião? É estar entregue completamente à providência divina. Por exemplo, a abertura à vida não é uma coisa dificílima hoje? Por quê? Porque você solta o controle da sua vida. Solta completamente. Então, estar completamente entregue à providência divina e à vontade de Deus na sua vida é muito difícil. E imagine isso, se com Deus já é difícil, imagine com nossos maridos. Mas é esse tipo de relação que nós precisamos trabalhar. É estar mais entregue ao homem da nossa vida. Estar mais relaxada, ter um homem que nos permite descansar, que nos permite servir, sim, servir a nossa família, mas não de uma forma controladora, assim, de uma forma de transformação, de servir, né? Vocês entendem a diferença? A diferença de um homem te dar a tranquilidade para você exercer sua maternidade, cuidar da sua casa, servir a família, e você, na verdade, querendo controlar tudo, controlar todos os horários, controlar toda a casa, controlar seu corpo, controlar as crianças. Você entende como é diferente essas duas coisas? Então, é isso que a gente não fala muito hoje, né? E uma coisa interessante também é que quando o homem, ele passa sobre esse estresse de conquista, isso é uma coisa que faz bem para os homens. E para as mulheres, não. Então, para o homem é muito bom ele passar por essas situações de sacrifício, essas situações obviamente que nós também, nós como pessoas, nós precisamos de momentos de tribulações assim para nos santificar. Mas é diferente a forma como homens e mulheres passam por isso. Então, o que eu quero dizer é que não é que nós não somos feitas para trabalhar, né? Nós não somos feitas para passar por momentos difíceis, nós não fomos feitas para conquistar as coisas. Claro que nós somos feitas para isso. Mas a forma que nós fazemos todas essas coisas não deve ser pelo controle excessivo da nossa vida. Deve ser muito mais por um relaxamento que nos faz uma aceitação das circunstâncias da vida e trabalhar nessas circunstâncias, aceitar essas circunstâncias e ir trabalhando de acordo com o que elas te pedem. Você entende a diferença disso? Então, aceitar que, por exemplo, os primeiros meses ou os primeiros anos da sua vida de criação de filhos não vai ser os anos de conquista profissional, que não vai ser os anos de corpo maravilhoso, né? Que você vai precisar de mais ajuda, que você tem uma dependência com seu marido, né? Aceitar. E aí, nesse passo, não é que você vai fazer nada, mas você vai transformando, você vai aprendendo ali a transformar sua rotina, a servir sua família, você vai aprendendo. Então, a mulher hoje em dia, o que aconteceu? Pelo fato de que nós fomos obrigadas, digamos assim, a ser independentes, a conquistar nossas próprias coisas, a trabalhar demais, a ter a tripla jornada, digamos assim, né? Assim, colocar a maternidade como se não fosse nada, casamento como se não fosse nada. E só se comparar com o homem em relação ao eixo profissional, colocou um peso nas mulheres, uma coisa de controle nelas extremamente exacerbada, que só nos deixa doentes, só nos adoeceu, só nos entristeceu. Você pode ver, a maioria das pesquisas hoje mostram que as mulheres, com o passar dos anos, estão cada vez mais tristes, depressivas, ansiosas. Por quê? Porque nós estamos fugindo dessa nossa essência feminina por causa que não queremos soltar o controle, não queremos relaxar, não queremos depender dos outros, né? E isso faz parte da nossa essência feminina. Então é isso, pessoal. Eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, sobre controle. E para você pensar um pouco mais na sua vida, sobre se você não tá controlando demais, querendo controlar demais as coisas da sua vida. E se você não consegue prestar mais atenção
nas circunstâncias que você tem, sabe, não querer controlar todas as coisas, mas ali onde você está, e nas circunstâncias que você está vivendo, como que você pode servir, como que você pode transformar, né? Como que você pode amar ali aquela situação, sua família, seus filhos. Muito diferente do que querer controlar na ponta dos dedos todas as coisas da sua vida. Que isso, sim, te torna completamente não feminina, tá? Um último exemplo que eu queria dar aqui é o próprio controle da feminilidade. Então você pode ver, quanto mais a gente, até na própria estética, quanto mais a gente coloca uma coisa na cabeça de querer ser feminina, ou de querer ter o casamento perfeito, de querer ter o marido perfeito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos se tornando femininas verdadeiramente? Nós estamos realmente salvando o nosso casamento? Nós estamos, não estamos. E eu passei por isso. Quando eu comecei a estudar mais sobre isso e entrar um pouco mais nessa onda, eu tava indo mais pro lado controlador. De querer forçar as coisas acontecerem da forma como eu acreditava que tinha que ser. Mas não é assim que a gente conquista a feminilidade. Não é assim que a gente conquista realmente um relacionamento saudável entre homem e mulher, entre esposa e marido, como mãe. Não é assim. A gente conquista isso tirando o controle das coisas, baixando a nossa guarda e entendendo como a gente pode servir da maior maneira aquela situação. Servir meu filho, servir meu marido, servir minha casa, na situação que está me posta, né? E o que eu posso fazer ali para ajudar aquilo de acordo com meus limites, mas não muito mais que isso. Não querendo mudar tudo, né? Eu vou dar conta disso, eu vou resolver meu casamento, eu vou resolver a educação dos meus filhos, eu vou resolver o meu problema financeiro. Não faça isso. Sua capacidade a forma como você ajuda o seu casamento, a forma como você ajuda seus filhos é diferente. É você servindo, não é mandando, não é controlando. É isso que eu queria passar pra vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e até o próximo vídeo.